A pesquisa tem como título Modelando a Conta de Energia Elétrica e tem como autores Aguinaldo Batista Nunes e George Francisco Santiago Martins. Em seu resumo, a pesquisa utiliza o método de modelagem matemática para propor um modelo que mostra como é calculado o consumo de energia elétrica, propondo a redução do consumo, e também um modelo que se calcula o valor da tarifa, utilizando a tarifa residencial normal e a tarifa de baixa renda. O trabalho utiliza conteúdos de matemática propostos para o ensino médio, como a porcentagem, tabelas e gráficos e funções lineares. As palavras-chave são a educação matemática, modelagem matemática, funções e a energia elétrica. Na introdução, os autores destacam o tema central da pesquisa, que é descobrir como as atividades de modelagem matemática podem melhorar a aprendizagem dos alunos do ensino médio. Assim, apresenta-se essa proposta, com a finalidade de superar as dificuldades dos alunos em aprender matemática, tornando os cidadãos mais críticos, reflexivos, por meio de questionamentos sobre sua realidade de vida. O autor também ressalta o estilo de formação tradicional trabalhado por uns professores, que por muitas vezes se caracteriza de maneira desestimulante, utilizando fórmulas já concebidas, conteúdos estipulados, contribuindo assim para a repetência e evasão escolar nas escolas. Por conta de constantes transformações na educação, tem-se observado também um aumento no número de alunos que procuram adquirir conhecimentos, não só para passar em vestibular, mas também para garantir uma boa qualificação profissional. Nesse contexto, a matemática, enquanto ciência exata, é componente imprescindível no ensino médio, pois é a partir dela que o aluno vai conseguir elementos suficientes que ajudarão a resolver problemas do seu cotidiano e de sua área de atuação profissional. Segundo Escovas Mose, 2001, se quisermos desenvolver uma atividade democrática por meio da educação, a educação como relação social não deve conter aspectos fundamentalmente não democráticos. É inaceitável que o professor apenas tenha um papel decisivo e prescritivo. Em vez disso, o processo educacional deve ser entendido como um diálogo. Então, para que haja uma aprendizagem significativa, os autores também trazem outra citação de Escovas Mose, que diz que o problema deve ser concebido como relevante na perspectiva dos estudantes e o problema deve ter relação próxima com problemas sociais objetivamente existentes. Então, em relação a diferentes formas de trabalhar a matemática, nós temos a utilização da própria modelagem matemática, que segundo Pierre Guth, 1999, ela é o processo que envolve a obtenção de um modelo. Este, sob certa ótica, pode ser considerado um processo artístico, visto que, se elaborar um modelo, além de conhecimento matemático, o modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas. Então, segundo as diretrizes curriculares de matemática para a educação básica 2007, página 38, a modelagem matemática tem como pressuposto que o ensino e a aprendizagem de matemática podem ser potencializados ao problematizarem situações do cotidiano, Ao mesmo tempo que propõe a valorização do aluno no contexto social, procura levantar problemas que sugerem questionamentos sobre a situação de vida. Então, em relação a isso, os autores destacam que, ao trabalhar a modelagem como estratégia de ensino e aprendizagem, deve-se fazer com que os alunos escolham temas de interesse, façam pesquisas e desenvolvam os conteúdos matemáticos pertinentes a esse tema, permitindo assim que a matemática do mundo real esteja presente nas escolas. Sabe-se que muitas são as dificuldades encontradas pelos professores que usam essa técnica pela primeira vez, a de modelagem. Entretanto, a aprendizagem de modelagem não se restringe à aprendizagem de técnicas ou procedimento, tal qual um protocolo cirúrgico. Da mesma forma que só se pode aprender a jogar futebol jogando, só se aprende modelagem modelando. Então, segundo Bazanese, 2002, página 43, como estamos vivendo num mundo onde conhecemos a importância de se economizar energia elétrica e também o quanto este gasto gera um impacto em famílias de baixo poder aquisitivo, surgiu o tema: você sabe como calcular
sua conta de luz. Então, em relação a isso, né, o estudo se propõe a investigar como se calcula o consumo de energia elétrica e também como se calcula o valor da tarifa de energia elétrica, utilizando a tarifa residencial normal e tarifa de baixa renda. Então, iniciando o desenvolvimento da pesquisa, os autores destacam como economizar energia elétrica. Em novembro de 2003, o governo federal criou o programa Luz para Todos, para levar eletricidade a 2 milhões de residências no meio rural, tentando assim diminuir a exclusão elétrica no país. Segundo o programa Luz para Todos, o mapa de exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor índice de desenvolvimento humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% dessas famílias têm renda inferior a 3 salários mínimos e 80% estão no meio rural. A energia é vital para o desenvolvimento social e econômico de qualquer país ou localidade. Seu acesso contribui para a redução de pobreza e aumento da renda familiar. A energia elétrica permite o acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. O governo federal, através do decreto presidencial de 8 de dezembro de 2003, criou o selo Procel, na figura 1. O autor errou, né? Ele acabou colocando aqui figura 2, mas nós temos aqui na figura 1 o selo da Procel, né? Que tem como objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando assim a economia de sua conta de energia elétrica. No processo de concessão do selo Procel, a Eletrobras conta com a parceria do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o Inmetro, executor do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE. O conjunto principal produto é a Etiqueta Nacional de Convenção de Energia, que está presente na figura 2. Então, tanto a figura 1 quanto a figura 2, elas são bastante presentes, né, nos nossos eletrodomésticos, principalmente, né, geladeiras, micro-ondas, etc. Outra maneira de se economizar energia elétrica é a troca de lâmpada incandescente pela fluorescente, que é cerca de 80% mais econômica e com durabilidade 10 vezes maior que a incandescente. Embora a fluorescente seja mais cara, a vida útil dela é maior, o que representa lucro. O consumo de energia elétrica. O cálculo de consumo de energia elétrica é diretamente proporcional à potência e ao tempo em que o aparelho fica ligado, ou seja, quanto maior a potência e o tempo de utilização, maior será a energia consumida e maior será o valor a pagar por essa energia no fim do mês. Todo aparelho traz uma etiqueta aqui, informa a energia necessária para o funcionamento do mesmo, que é expressa em termos de potência, o quinto watt ou 5 watt. Utilizando essas informações, o programa de estudo se configura da seguinte forma, como ele traz no ponto 3.1, que é como é calculado o consumo de energia elétrica. Então, elaborou-se uma tabela, né, a tabela 1, como a gente pode ver na pesquisa, consultando os sítios da internet. Manual de aparelhos elétricos para descobrir o aparelho e a potência média em watts, como se pode ver abaixo, né, na tabela 1. Que é a tabela de potência média de aparelhos elétricos, onde nós temos uma sequência de aparelhos e sua potência em watts, que é o telefone sem fio, com potência de 3 watts, a TV em cores de 20 polegadas com 90 watts, o chuveiro elétrico com 3.500 watts, secador de cabelos pequeno, 600 watts, geladeira de uma porta, 90 watts, e uma geladeira de 2 portas com 130 watts. Seguindo adiante na pesquisa, nós chegamos à parte em que os autores realizam o cálculo de modelagem do consumo de energia, né, no eletrodoméstico e sua potência em watts, né? Então, eles escolheram um telefone sem fio com a potência de 3 watts, onde o tempo de utilização do telefone é calculado por 24 horas do dia vezes 30 dias, que é a sua relação a meses, 30 dias dos meses vezes 24 horas por dia, onde nós temos o tempo de 720 horas. Aplicando os valores encontrados em watts, nós temos a sua potência vezes o tempo, onde nós temos 3 watts vezes 720 horas, que dá um total de 2.160 watts-hora. Dividindo este valor por 1.000, vamos obter em watts em quilowatts-hora. Então, a energia consumida pelo telefone sem fio no período considerado será de 2,16 kWh.
em um mês. Já o segundo eletrodoméstico, né, que é o chuveiro elétrico, tem uma potência de 3.500 watts, com o tempo de utilização de chuveiro, né? Então, considerando que uma pessoa use por dia 10 minutos, nós temos o tempo de 10 minutos dia vezes os 30 dias do mês, que dá o total de 300 minutos por mês. Convertendo este valor para a hora, teremos 300 dividido por 60, que é o valor de 60 minutos, que é uma hora, onde nós teremos 5 horas de consumo. Aplicando os valores encontrados na fórmula watts igual a potência vezes tempo, nós temos 3.500 watts vezes 5 horas, que dá um total de 17.500 watts hora. Dividindo esse valor por 1.000, encontramos 17,5 kWh. Seguindo adiante, né, nós temos aqui o cálculo do consumo de energia elétrica, assim definido pela seguinte expressão, onde H é a energia consumida em watts-hora, P é a potência do eletrodoméstico em watts e T é o tempo de utilização em hora. Conclui-se que a tarifa de energia elétrica é calculada em função do número de 6 kWh gastos por mês. Sendo assim, quem consome mais paga mais e quem consome menos paga menos. Seguindo adiante, nós temos a tarifa de energia elétrica. Você sabe como é calculado o valor da sua tarifa de energia elétrica? Então, para descobrir esses valores, né, os autores eles consultaram um sítio e o telefone 0800 51 00 116 da Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e segundo essas fontes, a tarifa difere de acordo com o consumo e a situação financeira dos consumidores, dividindo-se em tarifa social de baixa renda e a tarifa normal. A tarifa social, segundo a ANEEL, Lei 10.438 de 2002, é um benefício criado através do governo federal com o intuito de facilitar o pagamento das contas de energia das famílias que possuem baixa renda, onde são oferecidos descontos de até 65% na conta de luz. A tarifa social baixa renda foi criada pelo governo federal através da Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, e regulamentada pelas resoluções 246, de 30 de abril de 2002, e número 485, de 26 de agosto de 2002, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL. O texto também destaca, né, algumas condições para ter acesso à tarifa social de baixa renda, conforme a consulta feita à Copel. De acordo com a resolução da ANEEL, número 663, de 23 de junho de 2008, o valor da tarifa normal de energia elétrica é de 0,387,90 por kWh. Já para residencial baixa renda, há várias faixas de consumo, de acordo com o seguinte tabela, que é a tabela 2, né, onde nós temos aqui o valor do kWh do consumo de energia e linguagem matemática. O B1 é residencial, baixa renda, linguagem simbólica, e o ICMS e PIC, com fins valor em reais por kWh, onde o consumo até 30 kWh é de 0,094,79 reais e chega até o consumo acima de 160 kWh, que chega a 0,387,90 reais. Em algumas localidades, o serviço de substituição de lâmpadas e demais componentes da iluminação das ruas executados pela Copel e em outras pela própria prefeitura. Os autores trazem, né, como foi realizado o cálculo do consumo da tarifa de baixa renda, né, onde Q é o número de kWh consumido e V que é o valor da tarifa em reais. Temos então as seguintes possibilidades. Para o consumo de até 30 kWh, nós calculamos da seguinte forma: o valor, que é de 0,09479 reais, vezes a quantidade de kWh, chegando até 30, onde nós temos o cálculo de 0,09479 vezes 30 kWh. Já para o consumo na faixa de 30 a 80 kWh, nós fazemos o cálculo da seguinte forma, onde V31 é igual a 30 vezes o valor da tarifa de até 30 kWh, que é de 0,09479, mais o acréscimo de 0,23049 por 31 a 30 kWh, né?
E é da mesma forma nas seguintes tipos de consumo: para o consumo na faixa de 80 a 100 kWh e para o consumo na faixa de 100 a 160 kWh. Já para o consumo na faixa de mais de 160 kWh, nós começamos com V161, com todos os valores das outras tarifas, mais 161 menos 160, vezes o valor cobrado na tarifa acima de 160 kWh, que é de R$ 0,387,90, chegando até o cálculo de VQ é igual a 0,387,90 Q menos 22,0962. A função da tarifa social de baixa renda. Pegando todos esses valores, os autores montaram a tabela que se refere à tarifa social de baixa renda, que é o gráfico 1, onde nós temos a variação de 0 até mais de 160 kWh. Já em relação ao cálculo de modelação da função da tarifa normal. Para qualquer consumo nós temos o valor, que será sempre o mesmo, ou seja, o maior, que é de 160 da tarifa de baixa renda, que é igual a R$ 0,387,90 vezes a quantidade de kWh, ou seja, de 0 até mais de 160 sempre será multiplicado por esse mesmo valor, chegando a VQ igual a 0,387,90 vezes Q. Como funciona a função da tarifa convencional? Então nós temos VQ igual a R$ 387,90 vezes Q. Esse aqui é o cálculo da tarifa convencional residencial, que sempre vai ter esse aumento linear de 0 até mais de 150 kWh. Já na última parte do desenvolvimento da pesquisa, os autores realizaram a validação dos cálculos, onde os modelos encontrados têm a pretensão de representar, por intermédio da linguagem matemática, uma situação-problema do meio em que vivemos, tentando compreender melhor as tarifas de energia elétrica residencial de baixa renda e normal. Em relação à de baixa renda, nós temos a seguinte probabilidade, que é VQ igual a menor, que é de 0 a 30 kWh, que é de 0,9479 Q, e a de 30 a 80, que é de 0,23049 Q menos, que seria o desconto, 4,071, chegando ao máximo da de mais de 160 kWh, que é de 0,38790 Q menos o seu desconto, que é de 22,0962. Ao completar-se o quadro abaixo, o quadro 1, mostra o desconto de porcentagem para a utilização de quem utiliza a tarifa de baixa renda. Quadro com consumo e valores da tarifa residencial de baixa renda e tarifa convencional, onde nós temos o consumo em kWh, a tarifa de baixa renda, a tarifa residencial convencional e o seu desconto em porcento, onde nós temos de 30 kWh, a tarifa residencial de baixa renda em reais é de R$ 2,84 e a tarifa residencial convencional para quem não tem a baixa renda é de R$ 11,64, um desconto de cerca de 75,60%. E para quem consome acima de 160 kWh, paga com a tarifa residencial de baixa renda cerca de R$ 39,97. Já para quem paga a tarifa residencial convencional, paga um valor de R$ 62,04, com desconto de 35,54%. E chegando ao consumo de 200 kWh, para quem tem a tarifa residencial de baixa renda, paga R$ 55,48. Já para a tarifa residencial convencional, um valor de R$ 77,58, chegando a um desconto de 28,49%. Logo abaixo da tabela nós temos aqui
como foi realizado o cálculo da tarifa residencial de baixa renda, né? Onde V e Q, que é a quantidade de kWh, igual a 0,9479, que é o valor cobrado, vezes a quantidade de kWh, no caso 30, onde nós temos o valor de R$ 2,84. Fazendo os seguintes cálculos, menos, é claro, o seu desconto, nós chegamos até o valor de 160 kWh, onde o valor cobrado é de 0,34909 vezes 160 menos o seu desconto, que é de 15,8866, chegando até o valor de V 160 igual a R$ 39,97. Já até o consumo de 200 watts, nós temos V200 igual a 38.709 vezes 200 menos 22,0962, que dá o resultado de V igual a 200 igual a R$ 55,48. Já em relação à tarifa social normal, né, nós temos sempre o mesmo valor a ser cobrado nas demais tarifas, desde 30 até a de 200, onde a de 200 nós temos, é claro, 0,38790 vezes a quantidade de kWh, que aqui no caso seria 200, ou seja, V200 igual a R$ 77,58. Conclusão. Segundo os autores, acredita-se que as atividades de modelagem têm uma característica de ajudar e conhecer um pouco mais sobre a energia elétrica, trazendo uma situação real, mais próxima do cotidiano dos alunos da educação básica, né? Então, o modelo estudado, utilizado para o cálculo de consumo de energia, leva os alunos a compreenderem quais aparelhos gastam mais energia, incentivando-os a reduzir o consumo e também mostrando que existem aparelhos mais novos, com selo Procel, que gastam menos energia. Então, acredito que as atividades de modelagem possam ser utilizadas por professores como estratégia de ensino e aprendizagem da matemática, a partir da compreensão do valor da matemática aplicada à realidade, tornando-se assim o estudo dessa ciência muito mais dinâmico e significativo, levando com os alunos a uma participação mais crítica na sociedade em que vivem, com potencial para criarem melhores condições de vida social, econômica e política. As demais nós temos aqui as referências utilizadas pelos autores da pesquisa e muito obrigado pela atenção.